Olá, meus intrépidos exploradores. Hoje vamos viajar até o coração da Ásia, para uma terra tão encantadora quanto o seu nome, Uzbequistão. Aninhado entre desertos cintilantes e montanhas imponentes, este país é um tesouro de história, cultura e beleza de tirar o fôlego. Imaginem, se puderem, cúpulas turquesa brilhando sob o sol do deserto, cidades antigas sussurrando histórias da Rota da Seda e a calorosa hospitalidade de um povo orgulhoso de sua herança. Isso, meus amigos, é o Uzbequistão. Sem litoral na Ásia Central, o Uzbequistão faz fronteira com o Cazaquistão ao norte, Quirguistão e Tadiquistão a leste, Afeganistão ao sul e Turcomenistão a oeste. Apesar de não encontrarmos aqui o brilho do litoral, descobriremos um tipo diferente de magia, o fascínio de um país mergulhado em séculos de rica história e tradições vibrantes. Apertem os cintos e preparem-se para se encantarem. Nossa aventura uzbeque está prestes a começar. Uzbequistão, meus queridos, é uma terra onde a história sussurra de cada pedra. Muito antes dos arranha-céus de Dubai ou das luzes brilhantes de Tóquio, esta região foi um berço da civilização. Imaginem caravanas carregadas de seda e especiarias atravessando a beleza desolada do deserto de Kyzyl-Kun, com destino a cidades lendárias como Samarcanda, Bukhara e Khiva. Essas cidades, meus queridos, não eram apenas pontos de parada em uma rota comercial, mas centros vibrantes de comércio, erudição e cultura. A Rota da Seda, aquela lendária rede de rotas comerciais, serpenteava pelo Uzbequistão, entrelaçando o Oriente e o Ocidente. Era uma rodovia não apenas para bens, mas também para ideias, religiões e influências artísticas. Grandes impérios surgiram e caíram nestas mesmas terras: Alexandre o Grande, Genghis Khan e Timur, ou Tamerlão, como também é conhecido, cada um deixando sua marca indelével na tapeçaria da história do Uzbequistão. Com o passar dos séculos, uma nova força começou a moldar o Uzbequistão: a chegada do Islã no século VIII. A influência desta grande religião transformou a paisagem cultural e espiritual da região. Mesquitas com minaretes altíssimos e madraças, centros de ensino islâmico, surgiram em cidades por toda a região. Estudiosos e teólogos migraram para o Uzbequistão, atraídos por sua crescente reputação como um centro de pensamento islâmico. Foi durante o reinado da dinastia Timúrida, particularmente sob o patrocínio do grande Amir Timur, que o Uzbequistão realmente floresceu. Samarcanda, a capital escolhida por Timur, tornou-se uma vitrine deslumbrante da arquitetura e erudição islâmicas, um farol de aprendizado durante o que é frequentemente referido como o Renascimento Timúrida. A queda dos Timúridas não diminuiu a importância estratégica do Uzbequistão. A região tornou-se um mosaico de kanatos independentes, cada um competindo por poder e influência. O Kanato de Khiva, o Emirado de Bukhara e o Kanato de Kokand emergiram como atores-chave neste intrincado cenário político. No entanto, no século XIX, uma nova potência batia à porta: a Rússia czarista. Os russos, ansiosos para expandir seu império e controlar as lucrativas rotas comerciais da Ásia Central, gradualmente estenderam seu alcance ao Uzbequistão. Um a um, os kanatos caíram sob o domínio russo, culminando no estabelecimento do governo geral do Turquestão em 1867. Isso marcou o início de uma nova era, que veria o Uzbequistão arrastado para a órbita do Império Russo e, posteriormente, da União Soviética. Seção 5. Uzbequistão livre. Uma nação renascida. Durante grande parte do século XX, o Uzbequistão existiu como uma república socialista soviética, seu destino entrelaçado com o da vasta URSS. O país passou por mudanças sociais, econômicas e políticas significativas durante esse período. Mas os ventos da mudança sopravam sobre o Império Soviético.
Em 31 de agosto de 1991, o Uzbequistão aproveitou seu momento, declarando sua independência de uma União Soviética em colapso. Esta ocasião momentosa marcou o nascimento de uma nova nação, ansiosa para trilhar seu próprio caminho no mundo. Islam Karimov, um ex-oficial do Partido Comunista, emergiu como o primeiro presidente do Uzbequistão, cargo que ocuparia por mais de 25 anos. Nos anos que se seguiram à independência, o Uzbequistão navegou na complexa transição de uma economia planejada centralmente para um sistema mais orientado para o mercado. Seção 6. Samarcanda. Encruzilhada de cultura e história. Agora, meus companheiros de viagem, vamos nos transportar para uma cidade que realmente incorpora a alma do Uzbequistão, Samarcanda. Frequentemente descrita como um museu a céu aberto, Samarcanda é um banquete para os sentidos. Imaginem voltar no tempo enquanto vagam pela Praça do Registan, um patrimônio mundial da Unesco. Maravilhem-se com os minaretes imponentes da Madrasa Ulugh Beg, os azulejos intricados da Madrasa Sherdor e a beleza de tirar o fôlego da Madrasa Tilya Kori. Essas obras-primas arquitetônicas, cada uma mais deslumbrante que a anterior, são testemunhos do passado glorioso de Samarcanda. Mas Samarcanda é mais do que apenas edifícios deslumbrantes. É uma cidade viva e vibrante, onde os aromas de especiarias preenchem o ar em bazares movimentados e o riso de crianças brincando ecoa pelas praças antigas. Seção 7. Além de Samarcanda. Explorando o coração do Uzbequistão. Embora Samarcanda seja, sem dúvida, uma joia na coroa do Uzbequistão, este país fascinante tem muito mais a oferecer. Vamos nos aventurar além do familiar e descobrir joias escondidas esperando para serem exploradas. Viagem a Bukhara, uma cidade que rivaliza com Samarcanda em beleza e significado histórico. Percam-se nos becos labirínticos de sua cidade velha, um patrimônio mundial da Unesco, e maravilhem-se com o complexo Poi Kalian, coroado pelo magnífico minarete Kalian. Aventurem-se mais a oeste até Khiva, outro tesouro listado pela Unesco, onde o tempo parece ter parado. Entrem na cidade murada de Ichankala, um exemplo perfeitamente preservado de uma cidade medieval da Ásia Central, e imaginem-se transportados de volta aos tempos da Rota da Seda. Seção 8. Algodão, cultura e culinária. A tapeçaria do Uzbequistão. Uzbequistão, meus amigos, é mais do que apenas cidades antigas e maravilhas históricas. É um país repleto de cultura vibrante, hospitalidade calorosa e uma culinária que irá aguçar seus paladares. O algodão, muitas vezes referido como ouro branco, é a exportação mais famosa do Uzbequistão. Mas a riqueza cultural do país se estende muito além de sua generosidade agrícola, dos designs intrincados de seus tapetes e suzanes, ou tapeçarias bordadas, às melodias emocionantes de sua música tradicional e aos movimentos cativantes de suas formas de dança. A cultura uzbeque é uma tapeçaria vibrante, tecida a partir de séculos de tradição. E então, há a comida. A comida. Preparem-se para uma aventura culinária, meus queridos. Experimentem pratos deliciosos como o plov, um prato de arroz saboroso cozido em um kazan, shashlik, espetos grelhados de carne marinada, e samsa, pastéis salgados recheados com carne, cebola e especiarias. Seção 9. Encontrando seu lugar, o Uzbequistão no cenário mundial. Desde que conquistou a independência em 1991, o Uzbequistão tem navegado cuidadosamente pelas águas agitadas das relações internacionais, tentando encontrar sua própria voz única em uma região frequentemente apanhada entre potências globais concorrentes. Com sua localização estratégica na Ásia Central, o Uzbequistão é um ator-chave na segurança e estabilidade regional.
Ele tem procurado equilibrar suas relações com grandes potências como Rússia, China, Estados Unidos e União Europeia, ao mesmo tempo em que estabelece laços mais estreitos com seus vizinhos da Ásia Central. O Uzbequistão também tem feito progressos na abertura de sua economia ao investimento estrangeiro e ao turismo. O governo implementou reformas destinadas a atrair empresas internacionais e criar um clima de investimento mais favorável. Seção 10. O futuro se desdobra. Desafios e oportunidades. Ao olhar para o futuro, o Uzbequistão enfrenta desafios e oportunidades. Como muitas nações em desenvolvimento, ele deve lidar com questões como pobreza, desemprego e desigualdade social. Equilibrar o crescimento econômico com a sustentabilidade ambiental é outro desafio fundamental. No entanto, o Uzbequistão tem muito a seu favor: uma população jovem e dinâmica, um rico patrimônio cultural e uma localização estratégica na encruzilhada da Ásia. Ao investir em educação, promover a inovação e abraçar o desenvolvimento sustentável, o Uzbequistão pode aproveitar seu potencial e criar um futuro mais brilhante para seu povo. Seção 11. Despedida do coração da Ásia. E assim, meus companheiros aventureiros, nossa odisseia uzbeque chega ao fim. Viajamos pelo tempo, exploramos cidades antigas, nos maravilhamos com maravilhas arquitetônicas e experimentamos o calor da hospitalidade uzbeque. Mas o Uzbequistão, como qualquer grande caso de amor, permanece no coração muito depois que a jornada termina. É um país que fica com você, os ecos de sua história, a vibração de sua cultura e a gentileza de seu povo. Portanto, se vocês algum dia desejarem uma aventura fora dos roteiros tradicionais, um destino que irá cativar seus sentidos e nutrir sua alma, não procurem mais, o Uzbequistão os espera. Esta joia escondida da Ásia Central está esperando para recebê-los de braços abertos. Até nossa próxima aventura, boas viagens!